Olá, seja bem-vindo ao Contacto Direto. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante pela Terra Santa, local de grande importância para a história da humanidade. Por ali desfilaram os heróis da fé. Veja também o que os arqueólogos dizem sobre a vida no tempo de Jesus. Desembarcamos em Tel Aviv, a moderna metrópole israelense. Uma cidade com excelentes índices de qualidade de vida, banhada pelo mar Mediterrâneo. Logo, pegamos a estrada com destino a Jerusalém. Nossas lentes querem registrar o que nenhuma TV brasileira mostrou até aqui. O local do encontro entre Abraão, o pai da fé, e o rei Melquisedeque. Nós tivemos um acesso exclusivo a esse lugar. É um achado de grande importância para a história de Israel, para o mundo. Aí está Jerusalém, a cidade sagrada. A capital de ruas estreitas, por onde alguns dos capítulos mais decisivos e emocionantes da história foram escritos. Senhor, honra teu servo. Uma jornada de desafios quase impossíveis. Guerras. Fome. Estou com tanta fome que não me importa o gosto que tem. E homens dispostos a enfrentar tudo para defender o que consideravam sagrado. Hoje, graças a novas tecnologias, arqueólogos e pesquisadores conseguem reviver estes passos. Contar com riqueza de detalhes tudo que essa terra já viu. A Jerusalém que vamos conhecer agora e que mexe com a fé de tanta gente no mundo é conhecida como Cidade Antiga. Fica cercada por muralhas milenares dentro da Nova Jerusalém. Nós estamos chegando ao Muro das Lamentações. Entramos pelo lado judaico da Cidade Antiga. E o muro está bem ali. É o que restou do segundo templo, o Templo de Herodes, onde milhares de peregrinos vêm do mundo todo para cá. É um lugar belíssimo, tem muita história, tem muito sentimento. O muro tem 67 metros de comprimento e é dividido em duas grandes áreas. Uma para os homens e outra para as mulheres. Essa família celebra o Bar Mitzvah deste jovem, a cerimônia que marca a passagem para a vida adulta. E do outro lado, a ala feminina dá uma espiadinha. Perto dali, encontramos uma pequena intrusa. Onen diz que, como a filha é muito pequena, pode vir a essa parte do muro sem problemas. Ele me conta que faz 40 anos hoje e que estar aqui é muito especial. I like this place. Mas por que o muro é tão importante? Essa é a única parte que resta do antigo templo de Herodes. Essa área era toda ocupada pelo grandioso templo, frequentado por Jesus e destruído pelos romanos quase 40 anos após a crucificação. Antes ainda, ficava aqui o Templo de Salomão, destruído pelos babilônios em 586 a.C. Não é fácil identificar vestígios dessa época, mas
Ao longo dos anos e com muitas escavações, os arqueólogos têm conseguido fazer grandes descobertas. Uma das principais é essa, o Arco de Robinson. Naquela parte manchada do paredão ficava o conhecido Arco de Robinson. Era a entrada para o templo de pessoas de maior poder aquisitivo e escribas também. Essa era a visão do arco nos tempos de Jesus. Nesta rua ficavam os mercadores do templo, algo que incomodava Jesus, segundo os escritos sagrados. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas sentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos para fora do templo, também os bois e as ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. O arco não tinha esse nome na época de Jesus. Foi dado a ele em homenagem ao arqueólogo que, ao trabalhar nas ruínas, descobriu toda essa história. Ali é onde você começa a demarcar, através da enxada do arqueólogo, usando um processo mais científico, o contexto histórico da vida de Jesus, dos evangelhos e também do Antigo Testamento. Depois da descoberta do arco, tudo mudou por aqui. E um achado foi levando a outro. O Arco de Robinson seria o marco do início da arqueologia na Terra Santa. Jerusalém é uma cidade que passou por várias destruições. E cada nova versão da cidade é feita em cima da anterior. Foram muitas deposições de material do passado, fazendo com que Jerusalém hoje seja como se fosse um bolo de aniversário com muitas camadas. Eu diria dezenas de camadas sobrepostas de construções e reconstruções ao longo de milhares de anos dessa fantástica cidade. São camadas de história. A rua por onde Jesus passou, por exemplo, está sob a terra. Mas vamos encontrá-la. Os segredos dos subterrâneos de Jerusalém. Bem ao lado do Muro das Lamentações, fica a entrada para os subterrâneos da cidade. Em poucos minutos de caminhada, já estamos vários metros abaixo da superfície. Essas galerias, na época de Jesus, estavam no nível da rua. Era por aqui que comerciantes, sacerdotes e moradores circulavam todos os dias. As ruas largas de antes, hoje não passam de caminhos estreitos. Nós estamos na continuação do Muro das Lamentações, no lado subterrâneo. Só essa parede toda aqui que você está vendo tem aproximadamente 14 metros de comprimento e faria parte de uma única rocha. Como essa rocha foi cortada e trazida até aqui, é um mistério que intriga os pesquisadores até hoje. Este bloco pesa sozinho 600 toneladas. Seguimos nosso caminho pelos subterrâneos do muro. Nós estamos num lugar bem apertado, baixo, menos de 2 metros de altura, e aqui bem estreito. A gente está caminhando em direção à antiga avenida lateral do templo, por onde Jesus passou. Finalmente chegamos à tão esperada rua por onde Jesus passou, nas imediações do templo. Esse lugar aqui exatamente é o final da rua. E os arqueólogos dizem isso por alguns sinais, por algumas evidências. Uma delas é o piso. Esse daqui, piso dessa rua que passava ao lado do templo. Do lado tem um piso que nunca foi usado, uma rocha ficou aqui. Os arqueólogos também encontraram. Outro sinal disso são as camadas aqui ao redor.
Então nós estamos na primeira camada dessa rua que ficava na lateral do templo. É a mesma rua que passava por baixo do Arco de Robinson, que mostramos há pouco. O caminho onde Jesus teria enfrentado os cambistas do templo. Um local que ficou séculos debaixo da terra e hoje nos permite a inigualável sensação de caminhar nas páginas da Bíblia. Senhor. Obrigado pelos milagres que o Senhor fez acontecer em minha casa. Fique a par das últimas descobertas da ciência sobre a Terra Santa. A trilha é feita por passagens subterrâneas e caminhos estreitos. A cidade de Davi. Poucos reis da história foram tão marcantes como Davi. Uma estrela. É a estrela de Davi. É uma trajetória extraordinária. De jovem pastor a rei de Israel. Deus escolheu você para ser o novo rei de Israel. Você é só um menino? Uma jornada marcada por um ato de extrema coragem. Só pode mandar o menino desafiar Golias. Enfrentar e vencer Golias, o gigante filisteu. Senhor, honra teu servo. Uma vitória que até hoje inspira e motiva todos aqueles que têm que encarar um grande adversário na vida. Davi reinou em Jerusalém aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Naquela época, a Arca da Aliança, o baú sagrado que guardava as tábuas com os 10 mandamentos, havia retornado a Jerusalém. E Davi começou os planos para que um grande templo fosse construído. Uma obra que só seria feita por seu filho Salomão. Assim como o templo, a Jerusalém de Davi se perdeu na história. A cidade era um mistério para cientistas, até que um arqueólogo encontrou, quase sem querer, um túnel sob Jerusalém. Um caminho escavado na rocha, cheio de água, que confirma uma informação registrada na Bíblia. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Segundo os escritos, este túnel levaria a Jerusalém de Davi. E de fato, depois foi comprovado que o caminho descoberto por acaso era o túnel do rei Ezequias. A antiga Jerusalém deixava de ser um mistério e começava a ressurgir pelas mãos dos arqueólogos. Nossa equipe obteve autorização para caminhar em um túnel próximo ao túnel do rei Ezequias e que também foi importante na identificação da Jerusalém de Davi, o túnel cananita. E durante o percurso do túnel a gente vê outros acessos. Esse daqui é até proibido de passar. É muito estreito. Opa. Cuidado aí, Leopoldo. Imaginar que esses túneis
tinham entre suas funções proteger o fornecimento de água para a cidade de Jerusalém e também era uma forma de dificultar a invasão de inimigos. Imagine como que uma tropa inimiga ia passar por aqui. Depois de quase meio quilômetro sob a terra, chegamos ao outro ponto especial desta expedição, o tanque de Siloé, apontado como palco de um milagre de Jesus. Esse lugar tem uma representação muito grande. Aqui no tanque de Siloé, Jesus teria curado um homem que era cego. Muita gente vem para cá para ver de perto o cenário desse milagre. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. A história é marcante. Um homem cego de nascença descobre que Jesus está na cidade de Jerusalém e decide ir até lá. Fica por vários dias na cidade à espera dele. Pai, mas enquanto isso eu preciso arrumar um emprego. Quando menos espera... Jesus está vindo na nossa direção. Que alegria sentir a sua presença. Jesus teria usado a terra deste lugar para fazer aquele homem voltar a enxergar. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. O cego se lava nas águas do tanque, que era usado para purificar aqueles que se dirigiam ao templo. Lava-se normalmente várias partes do corpo, no caso, mãos, pés, rosto, para você entrar mais puro possível. E é interessante que essa pureza física, ela simbolizava a pureza espiritual. Você tem que entrar no templo de pureza espiritual, de coração puro. Desde 2004, está claro que essas águas são as mesmas descritas nos registros sagrados que relatam o milagre. Hoje, abastecem este anexo ao tanque de Siloé. Autoridades israelenses querem recuperar as estruturas originais e colocar novamente água no tanque, assim como nos tempos de Jesus. O altar de Abraão e Melquisedeque. A Jerusalém que conhecemos era bem diferente 4.000 anos atrás. A Terra Prometida é apenas um local ermo e desabitado. Mesmo assim, Deus determina que um homem abandone tudo o que conhece para ir até lá. O nome dele, Abraão. Abraão vive numa época em que ter filhos é a maior riqueza de um homem. Riqueza que ele não possui. Sua esposa Sara é estéril. Mas para Deus nada é impossível. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. A promessa divina se cumpre e Abraão finalmente abraça o filho Isaque, mas a grande prova ainda está por vir. E disse: toma agora o teu filho, seu único filho,
Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão está sofrendo. Isaque é a garantia da sua descendência. Mesmo assim, ele sobe o Monte Moriá para realizar a ordem de Deus. Quando o sacrifício de Isaque parece inevitável, o inesperado acontece. E naquele momento, se dá um basta, a mão aparece, a mão divina, e diz: não, não faça isso. A atitude de fé de Abraão se torna o maior exemplo de fé da humanidade. Seus descendentes seguem o mesmo caminho de aliança com Deus. Deus ainda está do nosso lado. Abraão fez uma aliança com Deus, mas também com homens poderosos na terra. Um deles foi Melquisedeque, o rei de Salém. O que vai, de certa forma, mais uma vez, mostrar essa aliança de Deus com Abraão, como se reforçasse essa aliança, como se Deus estivesse mostrando: olha, eu estou te protegendo, tá vendo? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. E a Bíblia fala que Abraão encontrou-se com Melquisedeque na cidade de Salém. Todos os indicativos históricos apontam que Salém seria aquela que no futuro viraria Jerusalém. A tradução de Jerusalém é Cidade da Paz. Durante séculos, arqueólogos procuraram alguma evidência que levasse até Melquisedeque. Até que, sob a liderança deste pesquisador, Elishu Kron, eles enfim conseguem chegar a este local, um buraco nos subterrâneos de Jerusalém. O arqueólogo que escavou o local, Elishu Kron, chama aquele de o Templo Zero. Nós estamos diante de uma descoberta arqueológica recente, a mais recente na cidade de Davi, que é a Jerusalém da época do rei Davi. É uma descoberta que vai ser mostrada pela primeira vez agora na televisão brasileira. Nós tivemos um acesso exclusivo a esse lugar. Outras pessoas, turistas, não tiveram esse acesso que nós tivemos hoje. Este paredão todo, de aproximadamente 25 metros de altura, segundo os arqueólogos, é o altar da primeira ceia descrita na Bíblia. Uma refeição oferecida pelo rei Melquisedeque a Abraão. A pessoa que passa ali não percebe, mas naqueles entulhos existem muitas cerâmicas antigas. E pelo formato delas, sabe que são cerâmicas que foram usadas em 1800 a.C., portanto da época de Abraão. E ainda de acordo com os arqueólogos, esse chão que eu estou pisando aqui é o chão original daquela época. Uma superfície que tem aproximadamente 4.000 anos. O chão que pisaram Abraão e o rei Melquisedeque. Uma cerâmica local que nos ajuda na datação, os elementos encontrados ali que mostram realmente um acordo de paz, uma celebração envolvendo vinho, envolvendo pão, envolvendo sacrifício, realmente são indicativos arqueológicos de que ali houve um evento mencionado na Bíblia Sagrada, mais especificamente no livro do Gênesis, a respeito do encontro de Abraão com Melquisedeque. Esse paredão todo seria o altar desse encontro entre o rei Melquisedeque e Abraão. Os altares daquela época eram grandes construções de pedra, erguidas para adorar a Deus. Talvez nunca venhamos a saber quem foi Melquisedeque. Assim como ele entra na história de Abraão de forma misteriosa, ele some também misteriosamente. Pesquisadores só começaram a descobrir tudo que se esconde nessa área há pouco tempo, 10 anos atrás. É fascinante observar como a Terra Santa ainda guarda tantos registros importantes. Tantas marcas da história desde os tempos bíblicos. Mas hoje, esse trabalho está ameaçado.
A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, quer proibir as buscas arqueológicas nas imediações do antigo templo. Os motivos são confusos e se misturam com questões políticas. Israel se afastou da organização e recebeu apoio dos Estados Unidos. A luta é diária para garantir que a história guardada aqui não se perca. No mês passado, estudiosos vibraram com o que consideram uma grande descoberta: o selo de Isaías. O selo de Isaías. Essa é a imagem divulgada pelos pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém. O pequeno pedaço de argila, de 6 centímetros, seria a marca do profeta. O profeta Isaías é um profeta extremamente importante no Velho Testamento, principalmente porque ele é o maior dos profetas messiânicos. Ele é o que vai dar mais dicas, mais detalhes sobre quem seria esse Messias. Pouco antes desse achado, também foi encontrado aqui em Jerusalém o selo de Ezequias. Os dois foram encontrados em lugar muito próximo. E o que isso significa? Que provavelmente, então, havia uma relação entre os dois. Bom, pela Bíblia, essa relação existe. Um dos reis do período de Isaías foi justamente o rei de Ezequias. Esse selo de que falamos não tem nada a ver com aqueles que usamos em cartas. Nos tempos bíblicos, para que alguém comprovasse ser o autor de um documento, era preciso imprimir uma marca com seu nome e função. Essa espécie de carimbo, que funcionava como assinatura, era o selo. O selo de Isaías, encontrado nas ruínas, está quase completo. Na parte de cima, falta apenas uma letra para que esteja escrito Isaías em hebraico. E na parte de baixo, falta apenas uma letra para que esteja escrita a palavra Navi, que significa profeta. É algo muito próximo, mas que ainda exige mais pesquisa, segundo os estudiosos. Então, vou encontrar a outra parte do selo, seria uma forma interessante. Só que pensando que esse selo tem apenas 6 centímetros, encontrar esse pedaço vai ser muito mais complicado. Mas acredito que eles estão ainda tentando isso, quem sabe vão encontrar. Se aprendemos algo nessa expedição, é que a história pode ressurgir, quando menos se espera, desse lugar tão especial. A famosa Tábua dos 10 Mandamentos foi guardada por 300 anos no local em que os nossos repórteres tentam chegar agora. Veja também quem são os afortunados que ainda vivem por ali. Hora de partir em direção ao norte de Israel. Vamos conhecer uma região que muito tempo antes de Jerusalém foi um dia a morada da Arca da Aliança. Siló, a primeira casa do tabernáculo. Atravessamos regiões áridas. Esta é uma estrada que corta a montanhosa região de Efraim. Quanto mais a gente segue em frente, mais a gente descobre o que aconteceu para trás. Depois de escapar do Egito e finalmente livres, os hebreus vagam 40 anos pelo deserto, liderados por Moisés. O que viria pela frente seria um capítulo crucial da história da humanidade. Segundo os escritos bíblicos, um gesto de Deus para trazer paz e harmonia. Um norte em busca de felicidade para um povo perdido no deserto. No alto do Monte Sinai, Moisés recebe as tábuas com os 10 mandamentos. Em seguida, o profeta recebe instruções para construir uma arca, onde ficariam guardadas estas tábuas.
A arca deveria ficar em um tabernáculo. Uma tenda montada e remontada várias vezes enquanto o povo hebreu vaga pelo deserto. Até que um dia o tabernáculo e a arca da aliança repousam em um lugar. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. Esta região, segundo os arqueólogos, no alto da montanha em Shiló, teria recebido a Arca da Aliança, logo depois que o profeta Samuel montou o tabernáculo nesse lugar. Em São Paulo, no Templo de Salomão, existe uma réplica precisa do tabernáculo e da arca. A arca foi construída com instruções bem precisas. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura será de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Isso equivale a 1,10 metros de largura e 70 centímetros de altura, tudo coberto por ouro puro. Argolas de ouro nas laterais permitiam que varas de acácia ajudassem no transporte da arca. O tampo da arca era feito de ouro maciço e adornado com 2 querubins, um de frente para o outro. O tabernáculo também foi construído com muito zelo. Este lugar agora é santo. Deus já está entre nós. Depois Moisés nomeou Arão sumo sacerdote e explicou ao povo que somente os sacerdotes, os levitas, poderiam ter acesso ao tabernáculo. Somente os sacerdotes que podem entrar no tabernáculo. E o acesso à arca era raríssimo, uma permissão dada somente ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele era um representante de Deus no meio daquele povo. Era um homem aonde levava sua autoridade, era um homem aonde trazia para si uma responsabilidade, e também o sumo sacerdote, ele servia como um referencial de conduta moral e também espiritual. Um dos maiores mistérios da Bíblia até hoje é o destino final da Arca da Aliança. E as pistas que existem hoje na terra seca de Siló podem um dia ajudar a resolver esse enigma. A certeza que se tem é que a arca ficou aqui por aproximadamente 300 anos, o que torna Siló um lugar especial, sagrado para bilhões de pessoas. Já imaginou morar num lugar assim? A gente está chegando agora na casa de uma família de judeus em Shiló e nós vamos conversar com eles. Isso é muito raro de acontecer. São famílias bem fechadas, reservadas, não costumam receber estrangeiros assim. Eles moram aqui, nós vamos conversar com eles. Hello? Shalom. Thank you very much. What's your name? Moria. Moria. Moria nos conta que vive aqui com o marido e 5 filhos. E nem é tanto filho assim, comparado com os vizinhos, ela diz. Why only 5? Moria faz questão de nos mostrar a vista. Ela diz que ama esse lugar e que aqui vive um sonho, o cumprimento de uma profecia. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria
os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Morreá diz que nos anos 70, seus pais tiveram a chance de ser os primeiros colonos hebreus a chegar a essa região em mais de 2000 anos. I just thank and bless God for the privilege to be here. Tamá, a caçula da família, chega da escola. Bom, ela está vestida com uma fantasia de Frozen, porque essa semana exatamente é a semana do Purim. É como se fosse o carnaval no Brasil. E as crianças se fantasiam. A mãe conta que a filha nem sabe direito quem é a princesa do desenho animado. Eles não podem ter TV em casa. Regras seguidas por alguns judeus ortodoxos. She doesn't know what's Frozen. I don't know what's Frozen. No. We don't have television. Nossa visita termina do melhor jeito possível nessa época do ano. Chocolate. Saímos de Siló e vamos aos limites de Israel, na principal fronteira natural da Terra Santa com a Jordânia, o Rio Jordão. Um rio muitas vezes citado na Bíblia. De acordo com os textos sagrados, quando Josué guia o povo hebreu e para diante do Rio Jordão, a distância entre uma margem e outra é tão grande que atravessá-lo parece impossível. Os sacerdotes levitas então levam à beira do rio a Arca da Aliança. As águas imediatamente começam a se movimentar. Até que o caminho finalmente surge diante de todos. Mais uma barreira intransponível se abre diante do povo de Deus na Terra Santa. O Rio Jordão mudou muito nesse tempo todo. Hoje, se parece mais um riacho tranquilo. Do lado de cá, território de Israel. Após aquelas boias amarelas, território da Jordânia. E de acordo com os arqueólogos, esse lugar é o mais provável do real batismo de Jesus. Aqui onde nós estamos. Não faz muito tempo, essa região era isolada, com acesso restrito. Aqui ainda existem milhares de minas terrestres, que começaram a ser retiradas só neste ano por Israel. Mas as guerras são coisas do passado. A vida hoje é tranquila, como as águas do rio. Estamos de frente para a história. Às margens do lago que ficou conhecido como Mar da Galileia. O local apontado como palco do milagre da multiplicação de pães e peixes. E onde, segundo as Escrituras, Jesus andou sobre as águas. Quantas passagens marcantes registra este lugar? Hoje, exatamente como nos tempos bíblicos, uma família de pescadores acorda para encarar mais um dia de trabalho. Yoav tem 71 anos e carrega a tradição no sangue. Faz parte da 8ª geração de uma família de pescadores e vendedores de peixe. Amir é um dos 4 filhos de Yoav e Esther. O único que segue os caminhos do pai. Eu dei a ele uma casa, um carro e queria que ele servisse no exército, diz o pescador. Mas ele gosta de pescar, como eu.
Há 15 anos, Yoav cumpre uma rotina rigorosa de trabalho e de fé. Abre a loja cedinho depois de ir à sinagoga. And I go to Senegal. Ele diz que é o segredo da prosperidade. You know, how many... This is caviar? Yes. What is the caviar? O pescador me convida a experimentar uma das iguarias vendidas aqui. Caviar. Caviar do Mar da Galileia. Exótico e caríssimo. 1 quilo custa em média 100 euros, cerca de R$450. Olha. This give you to be strong. Yes? Ele diz que me deixa forte. Está dizendo que deixa no sal a cada 3 horas, de um lado, e depois vira para o outro lado, mais 3 horas, para ele ficar bem seco e com esse aspecto. Numa terra quase sem rios, o Mar da Galileia ganha fama em todo o mundo. Lembra mesmo um mar, de tão grande. São cerca de 20 quilômetros de comprimento. Mas, na verdade, é um lago de água doce. Holy water. Para quem quer ter disposição, Yoav dá uma receita. Diz que basta mergulhar 3 vezes por dia aqui. Você se sente bem o dia todo. You feel good all the day. Assim como os discípulos de Jesus, pescadores e acostumados a navegar, Doro Friedman também conhece bem o Mar da Galileia. Ele está no comando deste barco há quase 20 anos. Hoje, as águas estão calmas, ao contrário do conhecido relato bíblico sobre a tempestade que Simão um dia teria enfrentado. Doro já passou por algo parecido. Quando o vento vem de lá, este lado do lago tem ondas que podem chegar a 3,5 metros, até 4, ele conta. The waves can reach up to 3.5, even 4 meters. Wow. O comandante garante que não tem medo. Temos de respeitar a natureza. Se você respeita, não há problemas. É meu trabalho. It's my work. No. A prática da pesca continua viva até hoje por aqui. Mas, afinal, como os apóstolos pescavam? Por muitos e muitos anos, esse é o método de pesca aqui no Mar da Galileia, usando redes. A diferença de 2.000 anos atrás para agora é o material da rede. Hoje, nylon e outros materiais aqui, borracha, essa mangueira. Naquela época não tinha nada disso. O Mar da Galileia é apontado nos escritos como palco de milagres. Depois de uma noite inteira, os discípulos pescadores voltaram de alto mar sem nenhum peixe. Pelo visto, a pescaria não foi boa? Não pescamos nada, pai. Só serviu para rasgar as redes. Jesus teria então se aproximado da praia, visto que a pesca havia sido ruim, e pedido que os homens jogassem as redes na água novamente. Simão Pedro escuta Jesus e o resultado é surpreendente. Obrigado, Senhor! Obrigado! Obrigado, Deus! Mais de 2.000 anos depois, a pesca por aqui ainda é com rede. Nossa equipe recebe um convite. Olha só, já está dando a hora de fechar a peixaria aqui no comércio em Tiberíades. E o Amir nos convidou para acompanhar a saída dos pescadores para o Mar da Galileia. Lá eles passam a noite inteira e só de manhã retornam com o pescado. E a gente vai acompanhar essa saída dos pescadores. Anoitece no Mar da Galileia. Os pescadores se preparam para mais uma madrugada de trabalho. Todos prontos, o barco segue mar adentro.
É bem diferente do que na época de Jesus. Nós estamos num barco com motor. Naquela época, a gente imagina que era com remos. E a gente tem luzes, a gente tem uma parafernália toda aqui diferente. Mas o ambiente é o mesmo. Eles vão colocar a rede agora. A rede vai ficar aqui a madrugada inteira. Já já você vai ver o resultado da pesca. O dia amanhece em Tiberíades. Olha aí o que a nossa rede rendeu. É um mar muito farto de peixes e peixes grandes. Eles pescaram tudo isso durante a madrugada. Está sendo vendido agora. Yoav nos convida para almoçar. Peixe, claro, na casa dele. This is my mother good cooking. Somos acolhidos com entusiasmo. A dona Esther fez para o almoço um molho de St. Peter, que é o peixe aqui do lado do Mar da Galileia. Olha o prato que ela fez, meu Deus, que peixe bonito. Oh my God. Depois do almoço, uma outra descoberta arqueológica nos aguarda. Israel é uma nação milenar. A cada escavação, novidades arqueológicas surgem, mostrando como vivia o povo dessa região. Este é um sítio que, segundo os pesquisadores, mostra o centro antigo de Tiberíades, principal cidade às margens do Mar da Galileia. A brasileira Kátia Citrin, do Instituto de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, é a responsável pelas escavações deste sítio. Então, tudo isso era o centro da cidade de Tiberíades no período clássico. Ela foi fundada em 19 da era cristã. Essa área toda aqui foi destruída em mais ou menos 1068, quando teve um terremoto. Mas depois os cruzados se assentaram aqui. A última e mais recente escavação acaba de ocorrer. Foi há pouco mais de um mês. E a gente encontrou esse nicho aqui, né? E esse tanque, que com certeza era usado como um tanque de água. A questão é o quê? Água para purificação. Hoje, o uso da tecnologia facilita as buscas e ajuda a entender o que existia neste espaço há quase 2000 anos. Ele está fotografando do ar e também está fotografando tudo em 3D, que as pessoas que cheguem aqui ou antes de virem para Tiberíades possam entrar na internet e dar uma olhadinha e falar assim, uau, isso é que estava lá. Nascida no Rio de Janeiro, Kátia se mudou para cá há 30 anos. Foi aqui que ela casou e teve 2 filhos. A arqueóloga nos leva até outra recente descoberta, uma antiga menorá, um candelabro sagrado e o emblema do Estado de Israel. Nós encontramos essa escada, né, levando para um quarto que a gente não sabe definir exatamente qual era a função. De repente, se revela aqui uma menorá, ou seja, o candelabro de 7 braços. Outro achado valioso está no Museu de Ginosar. Um barco do século I, época em que Jesus viveu na Galileia. 12 tipos de madeira foram usados para esculpir esse barco, principalmente carvalho e cedro. Uma estrutura de metal sustenta os restos da embarcação descoberta na margem onde os apóstolos pescadores viviam. O barco de Jesus. O mar de Jesus. Fé e ciência navegam por essas águas há milênios. E vira e mexe, descobertas estão para pesquisadores como um bom dia de pesca para os moradores da Galileia. A última ceia de Jesus foi retratada numa famosa pintura de Leonardo da Vinci, mas, para os especialistas, o momento foi bem diferente da imagem que se tornou popular pelo mundo inteiro. A última ceia de Jesus, um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento. Será a última ceia
até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. Artistas imaginaram esse momento por séculos. Bebei dele todo. A Última Ceia de Leonardo da Vinci é a obra mais famosa. Mostra Jesus e os apóstolos com roupas elaboradas, comendo um pão típico da Europa e sentados em cadeiras, em volta de uma grande mesa. Teria mesmo sido assim? Nosso encontro hoje é com Salo Capusta, um especialista no assunto, que vive numa comunidade rural perto de Jerusalém. Ele é um estudioso da vida nos tempos de Jesus e vai nos contar detalhes sobre a Última Ceia e a Páscoa. A gente vai representar agora a última ceia em que Jesus participou. O Sr. Salo gentilmente montou essa mesa, criou todo esse cenário para que a gente pudesse mostrar para você como foi. Foi numa semana de Páscoa, a última ceia de Jesus. Nós estamos usando essas túnicas por recomendação do Sr. Salo para ficar mais parecido ainda. A primeira coisa que chama a atenção é que não existiam cadeiras. Estas cadeiras que estamos usando agora eram mais baixinhas, eram quase ao nível do chão. E havia uma mesa muito baixinha e a gente comia com a mão e usavam o mesmo prato para comer. A disposição dos lugares era muito importante e obedecia a uma hierarquia. Porque cada um tinha seu lugar tão certo. Essa é uma pergunta muito interessante. Em toda organização, temos alguém que é o melhor amigo do líder e o tesoureiro. Quem era o melhor amigo de Jesus? João. João. Quem era o tesoureiro? Judas. Judas. Por isso, sempre buscavam sentar-se ao lado dele. Naquela época, todos se sentavam desta maneira e dividiam o prato. Posteriormente, no século I, os judeus começaram a festejar desta maneira como la vemos hoje em dia, usando uma forma de sentar-se que se chama traclínio. O traclinium é uma forma romana elegante de sentar. As vestes eram as melhores possíveis, mas não deveriam ser muito elaboradas. Algo bem diferente dos registros artísticos que surgiram depois. Por primeira vez, o judeu se queria sentir que ele era de nível romano. Por isso se sentavam com os melhores trajes, com as melhores vestes. Os copos eram simples, feitos de barro, nada de taças elaboradas. O pão que Jesus dividiu com os apóstolos era bem diferente do que aquele que a gente está acostumado a comer. Portanto, esse é nosso pão, o pão do pobre, porque é um pão sem grandes requintes. A matzá, que é nosso pão ázimo, na verdade, se nós vamos às origens, até os dias de hoje, nós ingerimos algo que se chama matzá shemurá, que nos remete ao primeiro pão ázimo, que era feito somente de 2 componentes, água e farinha. O repórter Marcos Reis já mostrou aqui no Câmera Record como é preparado esse pão. O pão dos hebreus era feito apenas com farinha e água. Eu imaginava que tinha muito mais ingrediente nesse pão. Nem sal. O chefe Dalton Rangel vai usar 1 quilo de trigo e cerca de meio litro de água morna. Mistura pronta. Hora de usar o muque. Agora é a parte que nós vamos fazer exercício aqui agora. Ou se você não tiver ido para academia, já aproveita e... Com esse calorão nas costas, estamos recriando não só o pão, mas também o clima da época.
Chegamos aqui também, hein? Cinco minutinhos depois. Ó que belezinha. Olha aí. Então esse é o famoso Pão dos Hebreus? Receitas que atravessam o tempo. Antigas tradições e novas descobertas na Terra Santa ajudam a desvendar jornadas sem igual na história. As inspiradoras trajetórias em que viveram homens conhecidos como heróis da fé. O Contacto Direto de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até para a semana.